Hoje a gente vai estudar, né, o capítulo 14 do livro do profeta Oséias. Esse livro que a gente, há 14 semanas atrás, iniciamos uma grande jornada aí, estudando, lendo, aplicando, né, pedindo a Deus que nos oriente a cada dia para aplicarmos as nossas vidas, né? Em nome de Jesus, hoje concluindo aqui, né? Glória a Deus, né? O nosso irmão aí, o pastor Marcos, está aí com a gente. Glória a Deus pela vida dele, né? O pastor aí do Ministério ID, né? Assim como todos os irmãos que forem entrando aí já se sintam saudados com a paz do Senhor. Amém? Então é isso, como o pastor falou, né? A gente começou essa odisseia, né? Do capítulo 14 do livro do profeta Oséias e terminamos, né? Sem pressa, né? Todos que viram que a gente não acelerou, não fez nada, simplesmente a gente foi, né? Capítulo por capítulo, versículo por versículo, explanando, trazendo a questão histórica, cultural, geográfica, né, climática, tudo aqui a gente falou. Do começo ao fim, viu que a gente sempre falava, se tinha no texto, a gente explicava da melhor forma possível, da forma mais simples, o que se estava se tratando, né? Que a gente sabe que o Velho Testamento são linguagens muito figurativas, né? Então, muitas vezes árvore não é sentido de árvore, como a gente vai, né, ler hoje quando Deus fala, né, sobre o orvalho, né? Eu sou seu orvalho, no verso 5, e a gente vai entender o porquê Deus fala do orvalho, né, e tal. Como assim, né? Um orvalho, mas tem um porquê. Então, Deus sempre tratava com o povo da forma bem simples, usava o termo da geografia, termos, né, da lei, do sacrifício, né, para que o povo entendesse, né, lembrava ao povo toda a história dos hebreus, né, desde Abraão, né, desde muitas vezes a criação lá, Deus sempre lembrando ao povo, né, e hoje a gente finaliza esse livro do profeta Oséias, com o capítulo 14, que é um capítulo que, como eu estava conversando com o pastor, que a parte dos demais, digamos assim, podemos dizer. Aqui a gente vê a concretização quando a gente vê a história de Gomer e Oséias, né? Do capítulo 1 ao capítulo 3, a gente vê a história desse casal, né, que se casou e ela, né, tem aquela discussão se ela já era ou se tornou prostituta, mas esse não é o foco, né? Então, mas a gente vê que no final do capítulo 3 há né, Oséias perde a sua esposa e traz de volta, né, e pede um tempo, né, ele tem um tempo ali para se cuidar, se tratar. Então, o capítulo 14 é esse resultado, né? Do 4 ao 13, Deus vem tratando, né, com o seu povo, vem demonstrando todo, né, os pecados, né? Deus sempre vai enumerando os pecados deles, né? E mesmo em capítulos que ele enumera todos os pecados, mas Deus sempre fala do seu amor pelo povo, da sua misericórdia, do seu perdão. Olha, se você se arrepender, né, vai haver perdão. Então, eu estou falando isso por quê? Porque realmente eu tenho que fazer essa retrospectiva, né? Tem que fazer. Então, junto a tudo, né? Se Deus pegou como exemplo, né, o casamento do profeta Oséias com a sua esposa Gomer, então tem algo, Deus não pegou esporadicamente, Deus não deixa pontas soltas, não é, né, aleatório, né, do nada, deu vontade. Não, Deus é assim. Deus não age dessa forma, né? Então Deus sempre
É soberano, ele sabe o espaço que se dá, o que ele está fazendo. Então, por isso que ele escolheu, né? E ali mandou que o profeta casasse, para, através do que o profeta passou, né, da infidelidade, que depois de um tempo ela se arrependeu e voltou para o seu marido. A mesma coisa, Deus está falando nesse capítulo 14, né? Enfim, Deus fecha todo esse arco aqui, dizendo, olha, eu simbolizei, eu trouxe, né, eu exemplifiquei com a história do profeta Gomé, do profeta Oséias, né, com a sua esposa Gomé, para que vocês entendessem como é a minha relação com vocês, que mesmo vocês sendo infiéis, eu permaneci fiel. Porque é o que Oséias fala no final do capítulo 3, né? Eu vou me permanecer fiel a você. E a gente lembra lá que pela lei Oséias tem direito, né, de ter outra, ou deixar Gomé, ou ter outra mulher para, né, suas necessidades. Só que ele fala que ia permanecer fiel, né, à sua esposa. Assim é o nosso Deus. Né, como Paulo fala, escrevendo na segunda carta a Timóteo, dizendo, olha, ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel. Porque não pode negar-se a si mesmo, porque Deus é fidelidade. Jesus Cristo é fidelidade. Então, todo esse arco se fecha no capítulo 14, onde a gente vai ler aqui Deus falando das promessas, né, do povo que quer se arrepender, do povo que se arrependeu. Deus fala como um povo. Deus é tão bom que Deus. Aqui a gente vê que Deus até fala a forma que eles têm que chegar até Deus, que não é de qualquer jeito. Né? Então, note como o nosso Deus é misericordioso. A gente, do capítulo 4 ao capítulo 13, a gente vê a enumeração. E no final do 13, que foi, né, trouxe aqui pelo pastor semana passada, finaliza com, né, o 13, com um juízo, né? O povo de Samaria carregará sua culpa, porquanto rebelou contra o seu Deus. Tombarão todos ao fio da espada, seus filhinhos serão partidos em pedaços, e suas mulheres grávidas serão abertas ao meio. Você note que se fecha o capítulo 13 com algo muito forte, com um juízo muito forte sobre a nação, né, de Israel, sobre o reino do norte. E no capítulo 14, agora Deus traz, né, Deus que é um Deus misericordioso, amoroso, que ama seu povo, que independentemente de tantos pecados, Deus já está ali para perdoar, que Deus, né, fez um pacto com eles, né? Então, Deus é fiel para cumprir. Agora a questão é, será que o homem, né, será que o povo de Israel vai ser fiel a esse ponto? Essa é a grande questão. Então a gente vai ler, são praticamente versículos autoexplicativos, não vai adiantar de se explanar muito, pegar questão né, histórica, não. São bem autoexplicativos. O que a gente lê aqui é que realmente é o texto. Né? Então, abre a tua Bíblia no capítulo 14, né, de Oséias, no último capítulo, que diz assim: volta, ó Israel, volta para o teu Deus, ó povo de Israel. Afinal, foram teus próprios pecados que causaram a tua queda. Então, a gente, né, como sempre, Deus, como a gente já falou aqui, Deus não é injusto. O juízo de Deus sobre a nação, né, sobre o reino do norte, não é injusto. Normalmente ele está lembrando, olha, volta para mim. Não foi eu que me afastei de você, não. Não fui eu que virei, né? Como o próprio profeta Isaías fala, né? Olha, a minha mão não está encolhida, né? Nem o meu rosto, acho que é escondido, né? De vocês, né? A minha face, né? Mas são os vossos pecados que fazem separação entre mim e vocês. Né? Então, aqui ele fala novamente, olha, foram os seus pecados que derrubaram vocês. Por isso que, mas você veja, né? A gente lê
Deus falando aqui, olha, volta, ó Israel. Não é? Ó povo de Israel, volta. Na minha visão, fala, converte-te, ó Israel. Aí realmente fora do caminho do Senhor, tinha que se converter, tinha que retomar o caminho, tinha que mudar, né, a vida realmente, né? Entendeu? Então, voltar, né? Se converter, né? Porque o que é se converter, né? A convenção é o quê? É você voltar ao seu caminho, né? Essa convenção, o significado mais básico de convenção é você voltar, né? É se arrepender, né? Você tá indo para um caminho, você volta. Então, por isso que volta, converter é a mesma coisa. Então, Deus está dizendo para o povo, né? Volta. Sou eu que estou dizendo, volta para mim. Né? Não foi eu que me afastei de vocês, não. Foram os seus pecados que fazem separação. Verso 2. Agora, preparai, pois, o que vai dizer e retornai para Yahvé e rogai-lhe, perdoa toda a nossa maldade e, mediante teu amor misericordioso, aceita a nossa adoração, a fim de que possamos te oferecer sacrifício dos nossos lábios com os novilhos. Então, Deus falando aqui, né, através do profeta. Agora prepara, né, o que vocês vão dizer. Não é de qualquer forma, né? Não é de qualquer jeito, não é, só me perdoa aí e tal, é assim. Não, ele dá aqui o exemplo, né? Retornar e para Yahvé, né? Se prepare, né? E retorne para ele, né? E rogai, né? Perdoai os nossos pecados. Deus é tão bom que ele chama o povo, ele faz um convite para o povo e diz, olha, é dessa forma. O próprio Deus está dizendo como é que ele recebe o seu povo. Você tem que vir, você tem que rogar pelas minhas misericórdias. É dessa forma. Deus diz, olha, primeiramente peça perdão, depois rogue pela minha misericórdia. Que no livro de Lamentações, no capítulo 3, versículo 22, diz, olha, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E elas é a causa de nós não sermos consumidos, de Jeremias, né? Escrevendo, só que no caso Jeremias estava falando depois do exílio de babilônico, né? O Reino do Sul, já era para o Reino do Sul, mas que a gente pode encaixar aqui também, né? Nesse texto daqui, porque realmente não a gente tem que, se Deus, o Espírito Santo não disser como a gente tem que fazer, por que Jesus mandou o Espírito Santo? Porque era o Espírito Santo que ia nos convencer. Porque a gente estava num caminho que a gente achava bom. A gente se dava em casamento, né? Vivendo como Jesus disse, como nos diz Noé, de qualquer forma. Porque o pecado, ele nunca, né, como eu vi essa semana, o pecado nunca se apresenta como um monstro, mas sempre se apresenta como algo necessário. Não é? Essa é a verdade. O pecado sempre se apresenta como algo necessário para a gente, como algo básico, como comer e beber e vestir. Sempre se apresenta dessa forma o pecado. Ele nunca vai se apresentar, né, mostrando o lado do fel. Não. É só a parte do mel, meu amigo. O fel é depois. Ele nunca fala esse lado. Né? A gente vê isso quando o próprio diabo ele chega para Jesus e diz, olha, tu tem fome, transforma essa pedra em pão. É algo necessário. Básico, né? Mas ele ia estar ali pecando. Então, muitas vezes, realmente, essa fala do presbítero antes, porque realmente é o que a gente vê no dia a dia. Todas as vezes que alguém peca, pode observar que ele sempre tem um mais. Não, eu fiz isso, mas foi por causa disso.
Eu fiz isso, mas Era um bom motivo, né? foi um bom motivo, olha, porque se eu tivesse agido assim, como é que seria? Então, sempre realmente o pecado se apresenta como necessário. Quando na verdade o pecado só é necessário para uma coisa: jogar o ser humano no inferno. Só isso. Porque a Bíblia diz lá em Romanos: o salário do pecado é a morte. É, verdade. E se apresenta bonitinho, né? Como uma necessidade. Ah, eu tenho que ter isso aí, eu preciso ter isso aí, porque isso é o que eu realmente preciso. Só que não é. Não é. Então, e na parte B, aí ele fala, né? Perdoa os pecados, aceita nossa oração, a fim de que possamos te oferecer sacrifício dos nossos lábios, os novilhos, né? Os novilhos eles já estavam oferecendo faz tempo, né? Como a gente já leu, né? Que eles queriam, né? Oferecer multidões de sacrifícios. Só que agora Deus dizendo, olha, primeiramente você pede perdão. Pede o meu favor, roga pela minha misericórdia, para que eu possa, e me adore, para que assim eu possa, né, aceitar a tua adoração. Aí você pode sim sacrificar, porque o povo, Deus sempre quis que o povo entendesse qual é o verdadeiro sacrifício. Eu queria que o pastor abrisse lá em Salmo 51:17. Parece que o povo não estava vendo, né? Davi, que isso aí, esse povo foi bem depois de Davi, né? Salmos 51:17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então você nota que esse era o sacrifício que Deus queria que o povo fizesse. Né? Coração contrito, arrependido, realmente, como a gente lê, né? no começo do versículo 2. Peça perdão. Esteja com o coração contrito, porque, né, a gente nota que Davi escreve esse salmo depois que tem aquela questão com Betseba lá, né, do adultério. Então, esse é o sacrifício. Não adiantava eles trazer aquelas multidões os animais, ia ser coitado, né? Ia morrer inocentemente. Porque Deus não ia receber. O que Deus recebe é esse sacrifício. É um coração contrito, arrependido. Aí você pode sim oferecer sacrifícios com novilhos, né? Aceita o sacrifício dos nossos lábios com novilhos. Pronto. Agora o sacrifício deles. Por quê? Querendo ou não, aqui a gente estava na época da lei, ainda existia o templo, né? Eles ainda sacrificavam, como ainda seguia realmente a lei de Moisés. Então, Deus agora iria receber. Deus iria receber. Mas, primeiramente, o sacrifício maior que Deus queria é que o povo se arrependesse. É que o povo realmente tivesse um coração contrito, né? Arrependido, realmente sentindo o peso do pecado. Porque é uma das coisas que falta hoje. É sentir o peso do pecado, é chorar pelo seu pecado. É dizer, miserável homem que sou, porque eu fiz isso. Eu odeio o pecado. Eu odeio o pecado. Porque, irmãos, uma das coisas que eu mais anseio, não estou falando isso por demagogia, mas estou compartilhando um pensamento meu. Uma das coisas que eu mais anseio na volta de Cristo, claro que a gente não quer mais tristeza, mais dor, né? Vai estar junto com Cristo, mas o que mais anseio é a glorificação do meu corpo, é não pecar mais, é não ter mais desejo de pecar, porque nós não somos mais escravos, mas estamos sujeitos a pecar, não ao pecado, é diferente, tá? É a pecar, ao pecado, sujeito ao pecado quer dizer que a gente está escravo ainda. Então, uma vez as pessoas, eu vejo muita gente falando para mim, estamos sujeitos ao pecado, não, sujeitos a pecar. A gente pode pecar ou não, é bem diferente, porque quando se sujeito ao pecado quer dizer que a gente está submisso. É uma aulinha de português básica, isso aí. Então, estamos sujeitos a pecar. Então, uma das coisas que eu mais anseio pela volta de Cristo é perfeito, um corpo, como Paulo disse, incorruptível.
É por isso que a gente tem que semear todos os dias, né? Semear aqui, como Paulo diz, semeia-se na corrupção e colhe e ganhamos um corpo incorruptível. Então, é isso que é um posicionamento meu. É isso que eu posso dizer, porque é complicado. E eu acredito que para vocês também é complicado. Desejar, né? Porque, querendo ou não, a gente não tem poder para dizer pecado, vai, né? Como, né, tem até aquele desenho Dora Aventureira, né? Que vem a raposa lá e fica: raposa não pegue, raposa não pegue, a raposa vai embora. Quem dera você assim com o pecado. Quem dera. Pecado não venha, pecado não venha. Não, amigo. Não, porque a gente deseja estar aqui, ó. Enquanto não houver glorificação do nosso corpo, enquanto a gente não tiver um corpo incorruptível, não adianta ficar para ser pastor, até que se diz apóstolo aí, eu não sei o que é aí, né? Ele não consegue. Por quê? Tiago explica isso aí. Tiago diz o quê? Sujeitai-vos a Deus. Aí sim. Eu tenho que ser escravo de Deus. Aí ele diz, e completa, e resistir ao diabo. Por quê? É a condição. Para eu resistir ao diabo, eu só resisti de uma maneira, com o Espírito Santo. Sem ele eu não consigo. Sem ele eu vou realmente sucumbir aos meus desejos. Eu vou cair diante daquilo ali. Por quê? Nosso DNA, infelizmente, ainda é de pecador. Temos uma nova vida, é verdade. Que essa vida, esse novo ser adora a Deus, adora a Jesus Cristo. Mas o velho homem, o DNA humano que está, né, com o pecado, ainda existe entre nós. É por isso que tem aquela canção, né, de Nana Azevedo, né? Tem uma adoração em meu DNA. Me desculpa, mas não tem não. O nosso DNA, infelizmente, que a gente tem é pecado, né? Agora, se ele estiver falando do DNA do novo homem, amém. Se eu creio, né? Mas eu não creio que estava falando dessa forma, né? Música linda, mas a gente tem que estar ligado, né? Às vezes entra um negócio lá que a gente não... Então, se a gente não tiver Deus conosco, a gente vai sucumbir ao pecado. Então, vamos lembrar de sempre estar com o coração contrito dentro de Deus, né? Tendo o peso do pecado, né, dentro de nós. Verso 3: a Síria não nos salvará, não mais montaremos cavalos de guerra, e jamais cultuaremos as obras de nossas próprias mãos, dizendo: Tu és o nosso Deus. Porquanto só Tu, Elohim, nosso Deus, és compassivo e cuida do órfão e de todos os necessitados. Né? Aqui o profeta está falando, né, pelo povo, aqui, né, da forma, né, que a Síria realmente, como ele dispensava, né, pagando tributo à Síria, dando azeite ao Egito, que ia aliviar que eles iam ser por ele, mas não. Não tem, isso aí não rolou não. Entendeu? Então a Síria, a Síria, né? E nós, ele fala, né, nós não vamos mais cultuar as obras das nossas mãos, como a gente leu, acho que foi no capítulo 12, foi no 13, que eles estavam fazendo, foi 13, né? Foi fazendo bezerro, fazendo, né, esculturas, né, de grandes artesãos, né, de forma bem bonita, forma, né, humanamente, de forma perfeita ali, né? Então eles falam aqui, nós não vamos mais fazer aquilo ali, que o nosso Deus é Elohim, é o único, é Ele que é o nosso Deus. O misericordioso cuida dos órfãos, do órfão e de todos os necessitados. E o povo de Israel estava necessitado. Por isso que, né, o profeta aqui fala, né, como o povo deve agir, a forma do povo. Né? Ele está falando, representando o povo aqui. Não queremos mais cultuar, não queremos mais a ajuda da Síria, né? Porque só o Senhor é o nosso Deus. Verso 4. Aqui novamente volta aquele tema, né? Quando a gente coloca a nossa confiança nas mãos de homens, ou nas mãos de algo, ou na nossa própria mão, né? Coloca a nossa confiança naquilo que não é Deus. E ele repete aqui, ó, a Síria não nos salvará. Então,
que uma das grandes lições desse livro, né, que a gente viu do capítulo 1 ao 14, uma das grandes lições é que a gente deposite a nossa fé, deposite a nossa confiança no Senhor. Ele é que tem misericórdia, Ele é que tem amor, Ele é que perdoa, não é? Como diz aqui. Então, Ele cuida, né, do órfão, do necessitado, que a gente possa ter a nossa confiança nele, cada dia mais. Verso 4. Eis que curarei a sua fidelidade e os amarei de todo o meu coração, porque a ira já se retirou sobre eles. Deus, novamente aqui, né, trazendo a sua misericórdia, o seu amor, né? Eles fiz a ferida, como fala no verso, no capítulo 4, esqueci qual. Fiz a ferida, ele mesmo ligará. Então, eu, né, curarei da sua infidelidade, porque, né, a infidelidade de Israel se tornou um câncer entranhado, enraizado, e só Deus para curar realmente essa infidelidade, porque o povo de Israel sempre foi tendencioso a adorar outros deuses, sempre foi tendencioso, desde do Egito, porque a gente acha que o povo no Egito, né, mandou fazer aquele bezerro de ouro do nada, né? Às vezes a gente não entende. Como assim? Por que fizeram o bezerro de ouro? Podia fazer tantas coisas, né? Sei lá, um estátua normal, alguma coisa. Vamos fazer, tentar fazer mais de Abraão, de Isaac, alguma coisa assim, de José, sei lá. E por que o bezerro? Porque a idolatria já vinha entranhada, 400 anos na veia deles no Egito. E existia, né, o touro, né? O deus touro no Egito. Foi dali que eles pegaram aquele símbolo, né, do bezerro de ouro. De lá, vinha do Egito. Eles não, né, nada a ver, né? Não veio do nada. Eles já tinham visto, eles já provavelmente, alguns já até adoravam lá, né, para eles fazerem, né, aquela do bezerro de ouro, provavelmente foi isso. Então o povo sempre foi tendencioso. Então Deus fala aqui: eu os curarei da sua infidelidade, ou seja, esse câncer de idolatria aí, porque o que Deus, o maior pecado que Deus combateu, que Deus realmente acusou Israel, não foi nem as questões políticas, né? Umas decisões erradas que ele fazia. Não, isso aí todo mundo toma decisão. Não, o próprio outros reis, que homens de Deus, a gente viu tomando decisão. O próprio Ezequias, né? O rei Ezequias, homem de Deus, mas no seu ego, ele, quando, esqueci qual foi uma nação que foi lá para visitar ele, e ele mostrou tudo a essa nação, né? Para se gabar, né? O ego dele, né? Mostrou as taças, mostrou tudo de ouro, tudo, entrou no templo, mostrou tudo que tinha ali, né? Para dizer que, olha, nós somos uma nação rica e tal. Só que aconteceu com ele, Deus, né? Depois que saiu essa nação, aí Deus mandou tudo que você mostrou, né, a essa nação, eles vão tomar. Eles vão pegar de volta. Não pegou realmente enquanto o rei Ezequias era rei, mas na sucessão dele. Então você vê que homens de Deus, né, Ezequias era um rei fiel a Deus. Ezequias fez uma reforma, digamos, sempre de reis tementes a Deus, sempre fazendo reformas em Israel, porque muitas vezes os reis anteriores eram maus, né? Faziam coisas ruins, né? Então, o que aconteceu? Né? O ego, né? O povo de Israel caiu por causa do ego do rei, mostrar tudo lá, e essa nação invadiu depois, acho que foi a Síria, os sírios, e tomaram, né? Invadiram o templo e tomaram lá. Então, veja bem, imagine um povo que não está nem aí para Deus. O que acontece? Então, a idolatria, né? Essa é o que Deus mais combatia. Decisões erradas. Deus não era esse o foco de Deus para com o povo, mas o foco era a questão de eles serem fiéis, primeiramente, né, eles serem fiéis na questão da idolatria, depois, né, a apostasia deles e
com estrangeiros, começando um contrato, não, aquela palavra eu esqueci. Os prosélitos? Não, como eles faziam, o que estava fazendo com a Síria, com contrato com os estrangeiros, com Os inimigos. né? Contrato, mas tem outra palavra, agora eu esqueci. Né? Eles estavam assim, fazendo associação, mais ou menos assim, com os inimigos. Ponto. Uma das coisas que Deus, foi uma das coisas que Deus combateu. Né? Mas a primeira foi a infidelidade, né? Por causa da idolatria. É o que dizer, eu vou curar. O pecado gerou tudo isso. Né? Uma outra coisa importante também é a gente saber que esse versículo 4, assim como o versículo 5 também, são profecias para um futuro do cativeiro. Que vai vir o cativeiro assírio, o cativeiro babilônico. Isso aqui é para um futuro além. Que é uma profecia de algo que ainda nem se concretizou. Então, aqui é uma profecia. Quando Deus diz, eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Isso aqui é profecia. Porque, infelizmente, a nação o Reino do Norte, ela foi extinta. Na Síria, eles se misturaram. Os poucos que sobraram se misturaram e ninguém sabia mais quem era quem. A gente sempre fala isso desde o começo aqui que aconteceu. Então, como o pastor falou, essas promessas, né, para o final. Claro que né? Às vezes a gente acha que o profeta não sabia, o profeta sabia aquilo que Deus queria que ele falasse. E muitas vezes eu creio que Oséias achava, né, que pensava que isso aqui era para o tempo deles. Até o povo que existia realmente, os penitentes, as pessoas que ainda adoravam a Deus ali. No meio daquela coisa existiam. Eram poucos, mas existiam. E que ouvindo isso, tinha esperança. Que achava que era naquele tempo, só que não foi. Não foi. Como eu já falei aqui, a mãe já falou. O único povo que voltou realmente, povo judeu, foi a nação do sul. Né? O povo de Jerusalém. Foi eles que voltaram. Depois de 70 anos, é claro. E nem todos, né? Porque muitos morreram. Alguns ficaram por lá mesmo, já estavam acostumados, famílias, aquela coisa toda. Ficaram por lá mesmo. E uma parte voltou, como começou a subir os muros, né? Lê lá em Neemias, Esdras, sobre essa história. Malaquias, que eu vou falar sobre isso. Então, a gente, né? Isso aqui é bem para depois. Isso é algo, né? Digamos que messiânico, né? Profecias messiânicas, que não foi para aquela, né? Infelizmente, né? Eles pensavam que era, mas não foi para aquele momento. E a minha ira já se retirou sobre eles, né? Então, veja só, né? Como Deus é misericordioso, né? Porque enquanto a ira estava ali, né? O povo não podia nem se chegar, né? Como aí me faz lembrar lá, acho que no livro de Êxodo, né? Quando o monte começa a fumegar, né? Onde até um animal que batia morria lá, né? A Deus aquela ira. E Moisés teve que interceder, né? Ele deixa tão forte ali, né? Que o mundo começou a fumegar, Deus mostrando um pouquinho de nada do poder dele ali. O povo se estremeceu ali, né? E qualquer que chegasse pertinho do monte, tocasse para o monte, era exterminado na hora. Animal, qualquer coisa. E Moisés, né, intercedeu pelo povo para que Deus aplacasse a sua ira. E aqui Deus fala novamente, né? A minha ira já se retirou, já foi aplacada. Já. Então agora o povo está com livre acesso para chegar até ele. Né? Aí versículo 5. Serei, portanto, como orvalho para Israel. Ele haverá de florescer como lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Essa questão de ser portanto como orvalho, né? O orvalho, ele, né, a gente meio que sabe por inferência, né, o que é orvalho. Né? Aquela aguazinha, como, né, a gente, principalmente quem mora perto de lugar que tem mato, essas coisas, a gente amanhece, tá, as folhas molhadas, o chão um pouco molhado. Sabe que choveu? Mas não choveu, não caiu uma gota sequer. Se chama orvalho, né? É um processo, um fenômeno químico, um fenômeno natural que acontece, físico, né? Que acontece natural, né? Fenômeno natural. Né? Que acontece que serve para, geralmente em região seca. Né? Que ele fala por quê? Israel é uma região seca.
E o orvalho ali naquela época fazia com que umedecia a terra e deixava a terra uva. Né? Israel sempre foi forte na agricultura. Por causa desse orvalho aqui. A importância do orvalho. A importância do orvalho, né? E o Senhor estava no ar, né? Estava no comentário de Champions, ele falando sobre que vinha do mar Mediterrâneo, né? Aquela questão que ela, né, chamam aí, há uma mistura lá, né, que acontece, né, e esse processo chama processo de precipitação. Aí acontece o orvalho. E ali eu umedecia a terra e deixava a terra fértil. É por isso que Deus disse, eu serei como um orvalho, sou eu que vou regar vocês, sou eu que vou abençoar vocês, sou eu que vou deixar a terra de vocês viva novamente, vou deixar vocês fértil novamente, porque eu vou ser como um orvalho, né? Seria necessário para vocês. Justamente, e vocês vão florescer como lírio, né? E lançar as suas raízes como cedro, né? As raízes do cedro eram enormes, né? Iam crescer mesmo, tanto em largura como em profundidade. A raiz do cedro, Deus disse, olha, vocês serão como, falando, né, dando um exemplo aqui, né, digamos, do natural, um exemplo natural, um exemplo da região, geográfico. E o povo entendeu muito bem o que ele estava falando, porque era esse orvalho que fazia com que a terra, né, que agora ali é Palestina, né, até hoje é Palestina, né, assim, esse orvalho que vem, que é que deixa a terra fértil para produzir, porque Israel é um país que vive no meio de um pedregulho, essa é a verdade, né? Que vive realmente um país seco. E esse orvalho serve justamente para isso. E Deus diz, eu serei o seu orvalho. Eu sou necessário, como o pastor falou aqui para vocês. Sem mim, vocês não vão conseguir dar fruto nenhum. Vocês não vão conseguir fazer nada. Sem mim, vocês não vão conseguir realmente prosperar. Por isso que eu serei o seu orvalho. Verso 6. Os seus ramos crescerão, o seu esplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como a do cedro do Líbano, né? Que é um perfume, né? Amadeirado, né? São muito fortes, né? São muito cheirosos, né? Incensa tudo, né? Eu gosto muito de perfume madeirado, né? Principalmente a fragrância do cedro ali. É uma fragrância muito forte. Você pode só um pouquinho e... Então, Deus, né, falando aqui, né, como a oliveira, esplendor como a da oliveira. Né? Você vê as oliveiras lá de Israel, né? Quando a gente vê aquelas reportagens, a gente nunca foi, né? O pastor, a gente tem desejo, né? Se Deus permitir, a gente vai um dia. Mas a gente vê, né, nos documentários, né, como é bonito, né, aquelas oliveiras todas, né? Aquele verde bonito. Então, ele está dizendo para vocês serão, né, como essas oliveiras, né, verde, bonita, né? Cheiroso, né, como o cedro do Líbano, né? Aquele cheiro que incensa tudo, que é gostoso, não é um cheiro ruim, é um cheiro gostoso. Esse versículo me lembra Mateus 5, né, quando Jesus diz, vocês devem ser a luz do mundo e o sal da terra, né? Fazer a diferença. São notados quando Jesus diz assim, olha, não se coloca uma lâmpada debaixo do alqueire, mas coloca ela em cima para que, né, ilumine toda a casa, né, chama atenção, ilumina a casa, né, e Deus está aqui falando para a nação de Israel que eles seriam assim, seriam uma diferença nesse mundo. Eles serão, né, porque como eu disse aqui é uma profecia, e eles serão assim. Serve para nós, que nós possamos ser a diferença, que nós possamos exalar, né? Porque se você ler o versículo 5 e ler o versículo 6, a planta ela só exala por causa do orvalho. Isso. Então que nós possamos exalar esse cheiro que não é nosso, que a gente recebe do Espírito Santo de Deus, da palavra de Deus, e a gente possa exalar tudo que de Deus a gente recebe, possamos exalar. Como Paulo, né, escreve aos Coríntios, né, que possamos exalar o bom cheiro de Cristo. Né? Como o pastor falou, somos luz, somos sal do mundo, como está falando, ou seja, você é assim, mais primeiro do que vocês precisam do orvalho, ou seja, vocês precisam de mim. Né?
E também aqui nesse verso 6 a gente, né, que crescerão com seu esplendor, e a gente vê, lê o Salmo, né, o final do Salmo 1, né? Que a sua folha não murchará, ele vai ser... Bem-aventurado o varão, Não, o final, né? Que medita na lei do Senhor dia e noite, né? Será como árvore plantada junto a ribeiro de água, cujas folhas não caem, né? Não murcha, dá o seu fruto na estação própria. Veja que maravilha. A gente entra também ali naquela passagem de João 15, quando Jesus, ele diz, sem mim nada podereis fazer. E ali ele está falando de quê? Dos ramos. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Então quando a gente é um ramo enxertado na videira verdadeira, a gente dá frutos, a gente floresce. Veja como a palavra de Deus ela vem se encaixando. Veja como é rica a palavra do Senhor. Então, Deus é o orvalho e nós somos a plantação que cresce, que floresce através desse nutriente a qual o Senhor derrama sobre nós, esse orvalho precioso que podemos assim chamar da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus. Esses são os nutrientes que nos fortalecem a cada dia. Isso mesmo. Até no próprio João 15, né? Olha, eu sou a videira e vós sois os ramos. E toda árvore que está enxertada em mim, esse sim dá bom fruto, não é nem qualquer fruto, dá bom fruto. Então, como o pastor falou, a Bíblia toda se encaixa. A Bíblia sempre explica a Bíblia. Não tem falha na Bíblia, não tem erro. Tem erro na gente que pensa diferente, que acha, não concordo com isso aqui não. Aí é uma questão pessoal minha, uma questão pessoal sua. Mas a Bíblia é isso aqui. A gente notou aqui sempre se encaixando. Aí a gente ainda lembra quando Paulo fala aos Coríntios, olha, eu plantei, Apolo regou, mas que deu crescimento foi o Espírito Santo. Então todo crescimento só vem do Espírito Santo. É dele, meus amigos. Não adianta. É como a gente leu aqui. O povo, como o pastor falou, você só vai deu 6 se você deu 5. Você só vai. Porque aqui é bom demais. Você pega os 6. Provavelmente esses pregadores da teologia de prosperidade vão dizer: olha, seus ramos crescerão, o seu esplendor será como a oliveira e a sua fragrância como o cedro do Líbano. Aí você, eita, sou isso mesmo e tal. Só que esquece dos 5 que diz: eu seria o seu orvalho. Ou seja, o orvalho é necessário para que a oliveira floresça e para que o cedro floresça. O orvalho é necessário, ou seja, para que você frutifique, para que você realmente vá bem aqui, você tem que ter Deus. Sem Ele, a gente não pode fazer nada. Verso 7. Os que habitam em segurança, a sua sombra retornarão, renascerão como o trigo e florescerão como a videira. E o renome de Israel será como o do vinho do Líbano, formalmente do vinho daqui. Então você vê novamente Deus, falando as promessas de Deus. Do 4 ao 7, são as promessas messiânicas, as promessas futuras para o povo, para o povo hebreu, para a nação de Israel aqui. Mas há uma condição, Deus é que tem que ser o orvalho deles. Aí no verso 8. E assim, antes da gente ir para o verso 8, é interessante que ele diz aqui, voltarão os que se assentarem à sua sombra. Mais uma vez Deus dizendo que aqueles que estão debaixo da proteção dele, aqueles que confiam nele, aqueles que deixam a sua vida nas mãos dele e que não confiam em A, nem B, nem C, esses aí é que voltarão, esses serão vivificados, esses daí é que vão ser renovados, ser ressuscitados, são esses aí. Então, que a gente possa, como diz lá no Salmo 91, estar sempre à sombra do Onipotente. Os que habitam em segurança, a sua sombra. Então,
Salmo 59. E aqui Deus, né? Parou aqui as promessas aqui, ele fala: ó Efraim, o que é que tenho eu com os ídolos? Eis que eu te ouvirei e cuidarei de ti. Novamente voltando à promessa. Eu sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Então, Deus me falou uma pergunta, né? Uma retórica. O que é que eu tenho a ver com os ídolos? O que é que eu tenho a ver com esse bezerro radia que tu fizesse? Está me comparando a esse nada? Está me colocando atrás de um Deus que tem olho, mas não vê, tem mão, mas não pode tocar, tem nariz, mas não cheira, né? Tem boca, mas não fala. Deus fraco não, nem existe. Algo que nem existe, vocês estão meio que cultuando a fantasma, né? Aí, o que é que eu tenho a ver com isso? Aí ele, né, fala, continua, né? Eis que eu virei, né, e cuidarei de ti, ou seja, Deus está esperando que o povo venha, né? A gente lê novamente o verso 2, né? Preparai, pois, o que vai dizer. Porque Deus diz, eu vou te ouvir. Agora eu vou ouvir vocês. A minha ira foi aplacada. Pode falar agora. Claro que falar é pedir perdão, é se arrepender, como a gente leu no verso 2, né? Ele diz, eu sou como um cipreste verde, né? Novamente, dando, né? Fazendo alusão de forma natural, de forma biodiversidade ali, para mostrar ao povo como é o amor de Deus. Né? E o teu fruto procede de mim. Ou seja, novamente o que disse o pastor no verso 15, né? Verso 6. Sem mim, nada podes fazer. Não tem frutos sem Cristo, não. Então, o povo, esse tempo todinho, achando que podia fazer alguma coisa sem Deus. Que podia abandonar Deus e adorar outros deuses, e fazer negócio com os estrangeiros, e fazer associações com outras pessoas. E Deus aqui fala, o teu fruto procede de mim. Alguma coisa boa só sai se vir de mim. A mesma coisa para a gente. Se temos alguma coisa boa, vem de Cristo, meus amados. Às vezes a gente escuta aí, mas fulano é uma pessoa boa, olha, ele não bebe, não fuma, ele faz isso, aquilo, outro, ajuda, não sei o quê. Só que, meus queridos, está escrito, quer dizer, não está escrito que os bons herdarão o reino de Deus. Eu não sei essa parte, os bonzinhos. Está escrito aquele que tiver a marca do Espírito Santo de salvação, aquele que tiver, né, o sangue do Cordeiro, esse sim será salvo. Esse sim vai ser aplacado, né, da ira divina que vem por aí. Esse sim não vai provar da taça da ira que vai ser derramada sobre os ímpios. Mas não os bonzinhos. Não adianta a pessoa não beber, não fumar, não fazer isso, aquilo outro. Se ela não tiver uma comunhão com Cristo, se ela não fizer uma aliança com Cristo, ela não vai ser salva. Porque o fruto dela só vem de um lugar, o bom fruto dela só vem de um lugar de Cristo. É o Espírito Santo que faz isso. Não é de nós, a gente estava conversando antes, né? A gente, por mim, pelo pastor, por qualquer pessoa, a tendência é pecar, é errar, é falhar. É realmente se desviar do caminho. Essa é a nossa tendência, porque o nosso corpo é caído. A gente tem que lembrar disso. Porque ultimamente está tendo umas pregações aí que parece que a gente chegou na estatura do varão perfeito aqui e não vai chegar. É o super crente. Super crente. Né? Porque às vezes uma pega aquele texto lá que Paulo fala, acho que é o Gálatas, sobre estatura do varão perfeito, né? Só que ele está falando de Cristo. Ali, Jesus Cristo. E o povo pega, né? Pelo amor de Deus, por favor, vamos ler o texto, né? Vamos ler o texto. É como tem um canal aí, né? Que era canal, agora está começando a fazer uns cultos ali, um culto aqui, né? Que está fazendo um curso aí. Vamos ser líderes como Jesus Cristo. Nunca vamos ser, meu amigo. O pastor diz
heresia. A gente tem que lembrar quem somos. A gente tem que lembrar que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. A gente tem que lembrar que o nosso fruto, o bom fruto, vem de Cristo aqui. O teu fruto procede de mim. Porque sem mim, nada podemos fazer. Parece que muito crente tem uma aversão a isso, né? Acha que pode ser bom sem Deus. Não pode. Isso também é culpa de muitas pregações que hoje em dia se afastam da cristologia. Porque quando, por exemplo, né, você lê o livro de Efésios e você vai lá para o capítulo 6 de Efésios, capítulo 4, capítulo 5 e 6, os pregadores tendem a pregar, por exemplo, como se o homem pudesse cumprir aquilo ali sem Cristo. Como se o homem tivesse capacidade de um do outro, de amar o próximo, como se o homem tivesse a capacidade de amar sua esposa como Cristo amou a igreja, sem ter uma conversão na vida dele, sem ter o Espírito Santo na vida dele, sem ter Jesus na vida dele. Mas isso é fruto sem contexto, porque ele desconecta o texto bíblico. E aí ele não lê lá no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3 de Efésios, onde há ali a verdadeira conversão, para que depois chegue no capítulo 4, 5 e 6 e o homem consiga fazer aquilo ali, quando Jesus disse, eu volto a repetir, lá em João 15, sem mim nada podereis fazer. Então, não pense nenhum de nós sermos super crentes e achar que podemos conseguir ser um cristão na nossa vida. Ser um grande cristão sem o Espírito Santo na nossa vida. Não tem, nem grande vai ser, mas eu estou falando assim no modo como eles ensinam. Porque eles ensinam isso, olha, você faça isso, as pregações são assim, você seja isso, você faça isso, ninguém consegue ser, ninguém consegue fazer, ninguém consegue ter nada se Jesus... É como muitas igrejas aí que pregam, né? Igrejas antigas, que a santificação tem a ver com a salvação. Tem a ver, evidentemente. Salvação é instantânea, né? Não confunda a justificação com salvação. Tem gente confundindo. Santificação é um processo. Aí eu vejo as igrejas aí pregando santifique, vista isso, aquilo outro, porque senão você vai ser salvo, que não sei o quê. E não é assim, dessa forma. Claro que quem é salvo vai se santificar. Quem tem o Espírito Santo vai se santificar. Isso aí é automático. É automático. Só que eu não posso pregar, dizer que é assim. Não, a Bíblia não diz que é isso. A Bíblia diz que a salvação vem pela justificação, pelo quê? Não a minha justificação. Não, Jesus é Deus, não. A justificação através do sangue de Jesus. A santificação é um processo. Né? É um dos processos da salvação. Né? Os 3 processos. Né? Justificação, santificação e glorificação. Que é o último passo. No Jesus. Mas tem igrejas aí... Nesse processo da santificação, onde a gente vai, como o apóstolo Paulo disse, retirando o velho homem a cada dia, nesse processo da santificação, há a nossa cooperação, sim, claro. Mas há um mover do Espírito Santo na nossa vida para que a gente ande no caminho do Senhor, para que a gente a cada dia se revista do novo homem. Porque se o Espírito Santo não estiver agindo na nossa vida, a gente não vai conseguir ser santificado a cada dia. Vamos ceder, vamos sucumbir ao pecado. Então temos que ter essa consciência. A nossa dependência de Deus. Porque você observa aqui uma nação
que a gente está falando de Israel, e você observa uma nação que foi salva, que foi tirada do Egito, das mãos de Faraó, e que depois houve um processo ali, eles entraram na Terra Prometida, venceram muitas batalhas, mas que ao longo do caminho eles foram se deixando levar pelos os vizinhos, por aqueles que idolatravam, e foram se deixando levar pela sua glória, achando que eles é que tinham glória, que eles que venceram as batalhas, e começaram a se vangloriar ali, e começaram a cair em seus próprios pecados, como a gente já leu aqui, e ali eles se afastaram da presença de Deus. Então, quando a gente para de depender de Deus, a nossa tendência é cair, é fracassar, é cair no pecado, é realmente sucumbir àquilo que o diabo quer para a nossa vida. Então é por isso que é importante a gente saber que, ao contrário dessa geração aqui de Oséias, nós não podemos ser soberbos e achar que agora a gente já chegou na estatura de varão perfeito e somos super crente, é impossível que peque, somos imbatíveis e coisas do tipo. Não, irmão. Agora que a gente tem que vigiar. Cada dia que a gente tem que, Jesus diz, vigiar e orar. Então agora que a gente tem que vigiar e orar e continuar na dependência dele a cada dia, para que a gente não pereça. De mim procede teu fruto, né? No final do verso 8. Aí, como diz, né, aqui, finalizando, né? Quem é sábio e tem entendimento? Aí Deus responde: todo aquele que considera a minha palavra. Quem tem discernimento quem tem discernimento e bom senso? Deus pergunta novamente. Aqueles que se dedicam a compreender as minhas orientações. Ora, o caminho de Yahvé é a verdade, e o justo anda nele, mas os ímpios e os transgressores tropeçarão e cairão. Então, mais uma vez, Deus falando a importância da palavra para eles. Faz uma pergunta aqui retórica: olha, quem é sábio? Você será sábio, quem é sábio e tem entendimento? Aí Deus responde: todo aquele que considera a minha palavra. O que é considerar? É o que diz o Salmo primeiro: meditar, levar realmente a sério. Quando a gente fala, fulano, eu considero fulano, por quê? Porque a gente leva aquela pessoa a sério, porque a gente respeita aquela pessoa, porque ela respeita aquilo. Então, deixa eu dizer, olha, aquele que considera, como é que fala na versão? Quem é sábio para que entenda as coisas, prudente para que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Então, você vê que, agora para você, né, o super crente, né, você é sábio, tem entendimento, né, então você tem que considerar a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que você é fraco, e que o teu fruto, o bom fruto, procede de Deus, não vem de ti. A palavra de Deus, se você sabe, tem entendimento, vai considerar, vai dizer que Jesus disse que lá em João 15, que a gente normalmente fala aqui, 6, sem mim, nada pode fazer. Então, aquele que é sábio e tem entendimento, ele considera, ele medita nela de noite, porque ele sabe que só dessa forma ele vai ser bem sucedido. E não entenda bem sucedido da forma de próspero, de ter, né? De bem material, bem sucedido, né? É você realmente ter a verdadeira sabedoria. Isso é a diferença entre sabedoria e inteligência, né? Tem muita gente inteligente, mas poucos sábios, né? Poucos sábios. Então, considere a palavra de Deus, considere ela como vida, como luz para o teu caminho, né? Como Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, né? São as tuas palavras, Senhor. É a tua lei. E assim é para a gente também. Por isso que a gente tem que considerar, tem que respeitar, tem que realmente meditar, tem que praticar essa palavra. Como a gente leu, né, capítulo 6 do próprio Oséias,
Eu acho que é o verso 13, o meu povo 6,4. 6,4, né? Porque ele falta conhecimento. Porque o povo não considera. Até sabe, mas não considera. Porque uma coisa é ouvir, outra coisa é dar ouvidos. Ouvir, entra por aqui, sai por aqui. Dá ouvidos, entra aqui e vai para o meu coração. E eu começo a praticar. É aquilo que eu estou falando. Considera, você quer ser sábio, considera a minha palavra. Aí depois ele pergunta novamente: quem tem discernimento e bom senso? Aqueles que se dedicam a compreender as minhas orientações, aqueles que se dedicam, né, a se debruçam, medita, como diz o seu primeiro. Sempre eu quero frisar, o deleite dele é a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor é o teu deleite. Você lê isso aqui se deliciando, você pega essa palavra e diz: vou ler a palavra de Deus e fica ali naquela expectativa, né? Digo expectativa, não porque a gente não fala expectativa. Vou ler aqui, ver se tem alguma promessa para mim aqui. Não é isso. Se você quiser isso aí, é só comprar aquela caixinha de surpresa lá, né? Não é isso que chama? Ali. Só tem promessa ali, né? 90% só promessa. Né? Ele botou 10% de exaltação para dar, né? Para dar a tapia. Então, mas a expectativa que eu falo é que, né, eu vou ler aqui a palavra do meu Deus. Né? Eu vou realmente, eu só tenho um bom senso. Quer dizer, fulano tem bom senso. Não, eu tenho, irmão. Se ele não lê a palavra, se ele não pratica, se ele não considera a palavra, o ser humano não tem bom senso se ele não praticar a palavra de Deus. Se ele não seguir as orientações do Espírito Santo, ele não vai ter bom senso. Não espere bondade do ser humano. Se ele não lê a palavra, se ele sabe da Bíblia quando vai para o domingo para a igreja, para a escola dominical, sei lá, na quarta-feira e quinta, sem colher do culto, né? Aí ele abre lá e folheia. Quando chega lá para ele diz assim: abra no livro de Tiago, camarada. Onde é que é Tiago? É Velho ou Novo Testamento? Meu irmão, isso aí é o fim, velho. Não é não? Eu já escutei esse Tiago. Tiago é onde? Tiago é fogo. Né? É novo ou é velho? Eu já vi gente perguntando no livro de Hebreus se era do novo ou se era do velho. Agora Tiago foi o primeiro. É Deus, né? Vamos ali na 1 Tessalonicenses. Isso é no novo ou no velho? Eu já ouvi isso aí, meu irmão. Porque o povo não conhece, não, mãe. Não considera. Quem considera lê. Eu não estou falando para você gravar a Bíblia. Não é isso. Quer se tornar um escriba, né? Você que não sabe, o escriba era uma profissão, um ramo, né, dos judeus lá, que ele ficava, o escriba mais conhecido foi Esdras, né, que ele ficava só escrevendo, repetindo. Então ele sabia do ali por quê. Todo dia fazia aquilo ali. Ele escrevia. Né? Então não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando, você saber a Bíblia toda, não, mas pelo menos saber a divisória da Bíblia. Saber que os livros que compõem o Novo e o Velho Testamento. Pelo menos isso dá no discipulado. Discipulado, cara, né? Mas o problema é que as igrejas estão esquecendo o discipulado, né? Estão esquecendo as escolas dominicais. Né? Hoje em dia não se faz mais escolas dominicais, mas é o culto da manhã, é o culto da tarde e o culto da noite. Né? Estão deixando, não todas as igrejas, claro, mas muitas igrejas hoje estão deixando a escola dominical de lado, os estudos bíblicos de lado, discipulado de lado, e agora é só. Então aí fica difícil, meu. Então, classe dos novos convertidos, misericórdia. Tem gente que não sabe nem que existe essa classe. Né? Que tem até outro nome, né? Catecúmenos, né? Classe dos catecúmenos. Mas vou falar o nome desse mulher. Que palavrão é esse, pastor? Catecúmeno. Novo convertido, né? Então, aqueles que se dedicam a preencher, né? A compreender as minhas orientações. Ora, o caminho de Yahvé é a verdade. Como disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse povo estava indo para o caminho que achava, né,
que era o melhor, adorar outros deuses, né? Fazer negócio com outras nações. Ele disse, olha, o caminho de Yahvé é a verdade. O caminho de Cristo é a verdade. Né? Você que aí que pensa que o caminho que você está, né? Nessa vida que você está aí, que eu não vou enumerar, que eu já fiz parte disso aí, é a verdade, não é a verdade. É bom, eu já participei disso já, é bom. Mas o final é morte. O caminho de Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se você realmente quer ter vida, vá a Cristo. Se você realmente quer viver a verdadeira verdade, vá a Cristo. Se você quer andar pelo caminho verdadeiro, vá a Cristo. Vida, só com Ele. Éramos mortos no pecado. Mas o Filho de Deus, Jesus Cristo, né, nos tirou do império das trevas para o reino do seu amor. É importante essa palavra do império das trevas, porque muitas vezes não fala reino das trevas, não é reino. Exato. Só existe um rei, Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Só existe um reino, o Reino de Deus. Não vamos, como muita gente quer comparar, a briga de Deus e o diabo. Nunca houve briga de Deus e o diabo. Porque a Bíblia sempre fala, o diabo, vosso adversário. O diabo, vosso adversário. Eu nunca vi ele dizer, o diabo, o adversário de Deus. Porque o diabo não é adversário de Deus. Não é. A Bíblia diz que o diabo, com a terça parte dos anjos, foi lá, mas foram derrotados por apenas um anjo, né? Um arcanjo, né? Entendeu? Então, não tem esse negócio aí, né? De briga de Deus e diabo. Não existe, né? Deixa isso para filme, né? Que eles têm a licença poética lá. Deixa para filme fazer o que eles querem lá. Mas, por favor, viu, meu irmão? Por favor, minha irmã, você que, né, que é um cristão, não cai nessa conversa nem que briga de Deus e o diabo, não. Entendeu? Não cai nessa aí, não. O diabo é o nosso adversário. Que, na verdade, o nome diabo significa adversário. Né? O significado do diabo é adversário. É o nosso adversário. O diabo nunca foi contra Deus, porque ele sabe. Quando ele foi desbancado. Quando ele pensou em botar o trono acima da notícia, ele foi desbancado. Né? Foi expulso. Então, só existe um caminho. É Jesus Cristo. Não existe outro caminho. Claro que 1 milhão de caminhos vai se abrir um leque para a gente. Só que tem um caminho que provavelmente quase ninguém vai. Porque a porta é estreita e o caminho é estreito. Aí esse é mais difícil. Quem quer? O cara já vai entrar na porta estreita, aí anda no caminho estreito. Cara, não, meu amigo. Deixa eu aqui nessa largura aqui. Deixa aqui curtinho, tá bom? Espero que você tenha a oportunidade, antes de dar a sua morte, de reconhecer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade é a vida, como a gente vê aqui. O caminho de fé é a verdade. E o dia é hoje, né? A hora, o momento mais precioso é hoje, porque o amanhã pertence a Deus, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, corre hoje, né? Como a palavra diz, louco, amanhã te pedirão a tua alma. E o que é que tu vai dar? Então, que a gente possa hoje se converter ao caminho do Senhor, que a gente possa hoje reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, que a gente possa hoje, mesmo já sendo cristão, genuíno, é esse que é dependente de Deus. É tudo aquilo que a gente aprendeu durante todo esse livro aqui. É aquele que depende de Deus, é aquele que coloca sua confiança em Deus. Esse é o cristão genuíno. Que a gente possa entender isso todos os dias, nos colocar na dependência de Deus, todos os dias nos colocar essa sabedoria dele, entender que a nossa sabedoria é falha, é pouca, é pequena,
e que a sabedoria dele é a verdadeira sabedoria. É verdade. Amém? Amém. Então, finalizamos o livro do profeta Oséias. Hoje a gente não fez aquela que mais geralmente faz, as aplicações no final. A gente foi falando, se você viu do começo ao fim, você percebeu. A gente foi falando, explicando o texto no seu contexto da época e já fazendo a aplicação e atualizando, digamos assim, atualizando já as aplicações. Falamos aqui muito. Se fosse falar outros aqui, tem muita coisa aqui, mas eu creio que a gente falou aquilo que Deus, né, quis falar conosco hoje, nessa noite. Então a gente fica feliz por ter terminado esse livro, né? Feliz, né? E triste por outra parte, porque infelizmente poucos, né, realmente consideraram esse trabalho, né, isso que a gente fez aqui, nessas semanas, esses meses que a gente fez, né, toda quarta-feira, né, estudando, lendo, né, comentários, né, vendo parte, né, feito hoje essa questão do orvalho. Eu fui hoje, né, saber como é que se fazia o orvalho, como é que acontecia, né, estudar isso aí para poder... a grande maioria não está muito afim disso aí não, prefere realmente uma pregação rápida, uma pregação que fale que ele vai conseguir, que ela vai conseguir, que ela isso, aquilo outro. Mas a gente fica com o que diz Paulo, escreve aos Colossenses, no capítulo 3, verso 20, quando falou aqui, foi 21, não foi? 21, acho, não sei. Colossenses capítulo 3, pronto, fica com isso. Você vai encontrar que diz: sabeis que trabalhei, que vocês trabalham para Cristo. E esse é a nossa alegria, né? A gente não vai deixar com que, né, a tristeza de a grande maioria não está nem aí, fazer com que a alegria de trabalhar com Cristo pare por aí, porque a gente sabe que a gente semeou. Está aí gravado os vídeos, a gente coloca no YouTube. Eu creio que alguém vai assistir e dali se converter, ou se ajeitar na vida, né? Realmente levar o evangelho a sério. Vai estar se alimentando, né, com Isso, a palavra de Deus. Se alimentando, isso é importante, né? Porque a gente plantou, rega, o crescimento não depende da gente. O crescimento, né, vem do Espírito Santo. E aí, né, finalizando o livro, né, do profeta Oséias, eu vejo que as grandes lições que esse livro dá para a gente, das grandes lições que esse livro dá para a gente, está intrínseca nela aí a questão do conhecimento e do amor. Então você tem que conhecer a Deus para servi-lo da forma que Ele quer. Porque ninguém pode servir a Deus da forma que eu quero. Eu vou servir a Deus assim, vou fazer assim. Porque muitas vezes Israel serviu a Deus trazendo bezerros, trazendo ali novilhos, matando ali. Mas do jeito deles, introduzindo a idolatria no meio ali. Querendo adorar a Deus através de bezerro, através de outras coisas. Então a falta de conhecimento é que fazia aquele povo perecer. Porque aquele povo estava distante do conhecimento. E distante também do amor de Deus. Então, eu acredito, né, que das grandes lições que esse livro traz para a gente, ele trouxe essas duas grandes lições. Que a gente possa buscar o conhecimento de Deus e amar a Deus verdadeiramente de todo o nosso coração. Eu digo, né, ainda mais, até pelo final que a gente leu hoje, né, como até que você falou, que o povo reconhecer que é de Deus que vinha, que Deus era o orvalho dele, né, que Deus era o que dava crescimento a eles. Como a gente leu aqui, o orgulho, né, de Israel, a presunção dele achar que pode fazer alguma coisa sem Deus, faz, né, com que ele se afaste de Deus, com que Deus realmente
se não tenha mais comunhão. O próprio povo estava, né, na idolatria, na apostasia, né, com associações com o estrangeiro. Então, isso é o que Deus mais condenou, né, em todos os capítulos. Né? Que a gente possa, você que depois você lê novamente o livro de Oséias, devagarzinho, quiser pegar, né, os vídeos aí, né, valendo lá do primeiro e tal. E estamos aqui ainda. Olha, eu tenho dúvida, eu estava assistindo um vídeo no capítulo 3, 2, 5, 7, aí lá. E tenho uma dúvida aqui, eu não entendi bem e tal. Estamos aí, né, para tirar as dúvidas, para realmente a gente entrar no consenso bíblico, não no consenso humano, mas no consenso bíblico, que é o mais importante, que é a parte mais importante. Né? Então, vamos, quarta-feira que vem estaremos aqui novamente, né? Não esquecendo que domingo, né? Culto, a partir de 17 horas. Né? E quarta-feira que vem, né, daremos início, eu creio assim, né, com o livro de Joel. Você já... É 3 capítulos. Não conseguiu acompanhar completo, não vai ter desculpa para não acompanhar. Foram 14 capítulos. Joel é... Isso, então, esperamos vocês aqui. Né? O pastor vai dar início ao capítulo de Joel, do profeta Joel. E vamos orar. Não fez nem um sorteiozinho, já bota logo o pastor que vai dar o primeiro capítulo. A gente era para aproveitar que Jades faltou hoje e jogar o primeiro capítulo para ele. Aqui é 2 contra 1, rapaz. Se tornou revel. Amém. Então, próxima quarta-feira, capítulo 1 de Joel. Um desafio aí, né? Oséias foi um grande desafio. Joel também é um grande desafio, porque a gente vai entrar nas minúcias do livro, vamos aprofundar. Nós já lemos o livro de Joel, mas vamos aprofundar a nossa leitura, vamos aprofundar o nosso estudo e trazer aqui. Então, aquele que, como diz o último versículo aí de Oséias, aquele que for prudente, aquele que for sábio, busque o conhecimento de Deus na Bíblia Sagrada. Amém? Então vamos orar para finalizar. Quero agradecer a Deus, agradecer a todos que acompanharam do início, né? Em nome de Jesus. E vamos lá, até quarta-feira. Domingo, 5 da tarde, estamos aqui com o culto novamente. Amém? Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos e te louvamos por tudo que o Senhor tem nos conduzido a fazer. Ó Pai, aprendemos a cada dia que a nossa função é semear, que a nossa função é plantar a boa semente. E quem dá o crescimento é o Senhor. Por isso nós te pedimos, Senhor, de antemão, dá o crescimento em nós mesmos, no nosso coração. Faça com que eu, com que Anderson, com que Jadson, possamos conseguir a cada dia cumprir a tua palavra, possamos conseguir a cada dia andar nos teus caminhos, Pai, para que possamos ser exemplos, Senhor. E aqueles que nos ouvem, aqueles que estão debaixo da nossa liderança, aqueles que estão se alimentando através de um vídeo da internet, eles possam ser abençoados com essa vida que o Senhor nos dá. E possam ser abençoados, Senhor, da mesma forma que nós estamos sendo abençoados. Com essa mensagem, com essa palavra, com essa força que o Senhor nos dá a cada dia, que não é fácil suportar, ó Senhor, as tentações do dia a dia, as pressões,
as provações que vêm, mas cremos numa rocha inabalável, e é nessa rocha chamada Jesus Cristo que colocamos a nossa confiança, que depositamos a nossa fé, e sabemos que é Ele que nos sustenta a cada dia. Por isso, eu só tenho, Senhor, uma coisa a te dizer: obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado. Obrigado, Senhor. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua família, desde agora e para todos sempre. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Fique na paz.